Muito bem, pessoal. Seguindo aquela mesma ideia, né, de orientação de estudos, eu vou fazer com vocês o exemplo 4 da página, exemplo 4 da página 818. Ele pede para a gente fazer o seguinte: calcular a área do triângulo determinado pelos pontos P1, 2, 2 e 0, pelo ponto P2, menos 1, 0 e 2, e pelo ponto P3, 0, 4 e 2. A ideia agora aqui é o seguinte: primeiramente tem que achar os vetores que são definidos por esse ponto aqui. Primeiramente, então, vamos fazer o seguinte: vamos supor que o vetor U seja definido por P1, P2. É uma maneira de fazer. Aí, para calcular esse vetor aqui, o que a gente faz? Pega o vetor P2 e pega o ponto P1, P2 e subtrai o ponto P1. Aí fica menos 1, menos 2, fica 0, menos 2 e 2 menos 0. Então, nós temos aqui menos 3, menos 2 e 2. Depois, vamos chamar de vetor V o vetor definido por P1, P3, que segue uma ideia parecida, né? Então, fica 0 menos 2, fica 4 menos 2 e fica 2 menos 0. Então, fica aqui menos 2, 4 e menos 2, 2 e 2. Então, temos esses dois vetores aí. Agora, o que eu vou utilizar aqui? Se você pegar e olhar o teorema 12.4.5 da apostila, a letra B dele fala o seguinte: que se eu tiver um paralelogramo onde os lados adjacentes são os vetores U e V, suponha aqui que nós temos então um paralelogramo, esse aqui seja o vetor U, esse aqui seja o vetor V. A área desse paralelogramo aqui é dado pelo módulo do produto vetorial de U por V. É o que fala esse teorema aqui que eu pedi que vocês lessem. Que eu pedi, né, que vocês lessem ele primeiramente. Pois bem, a ideia aqui é o seguinte: ele pergunta nesse exemplo aqui não qual que é a área do paralelogramo, mas sim qual que é a área do triângulo delimitado pelos pontos P1, P2 e P3. Se eu tenho um paralelogramo onde aqui seja P1, aqui seja P2, aqui seja P3, então, na verdade, quem é que vai ser a área do triângulo? Vai ser a metade. E eu sei calcular a área do paralelogramo. Então, eu vou calcular primeiramente o produto vetorial de U por V. Depois eu calculo o módulo dele e divido por 2, que eu tenho a área do triângulo que foi pedido, que seria o triângulo P1, P2 e P3. Né? P1, P2, P3 aqui. Claro que isso aqui está no plano, mas a ideia no espaço é a mesma ideia. Eu fiz no plano que fica mais fácil para entender, mais fácil para desenhar também, obviamente. Então, como é que a gente segue agora? Vou calcular então o produto vetorial de U por V. Eu coloco I, aqui eu coloco um J e aqui eu coloco um K. Aqui eu vou colocar um menos 3, aqui um menos 2 e aqui um 2. Aqui eu vou colocar um menos 2, o 2 e o 2 daqui. Certo? E teremos então o seguinte. Só tem um pequeno probleminha aqui, peraí. Menos 3, menos 2 e 2. Aqui dá menos 2, 2. Aqui tem um pequeno problema. Vamos acertar aqui. Que seria esse ponto aqui, na verdade, peraí. Esse ponto desde o início aqui seria um 3 aqui. Seria 3. Então, sendo 3 aqui, aqui fica então sendo 3 menos 0. Logo aqui vai dar um 3 aqui. Logo aqui então vai ser menos 2, 2 e 3. Vai ficar exatamente igual o exemplo que está no livro. Aqui é I, aqui é J, aqui é menos 3, aqui é menos 2, aqui é menos 2, aqui é 2. Perfeito. Usa a mesma técnica da regra de Sarros. E nós teremos o seguinte, então, vai ficar o quê? Menos 6i, depois aqui menos 4j, depois aqui menos 6k. Aí vindo para cá vai dar menos 4k,
aqui dá menos 4i, e aqui dá mais 9j. Aí, juntando aqui os termos semelhantes, fica menos 6 com menos 4, menos 10i. Menos 4 com mais 9 vai dar o que? Vai dar 5j. E menos 6 com menos 4 dá menos 10k. Certo? Então, fica menos 10, 5 e menos 10k. Aí, eu vou calcular o módulo disso. Que é só pegar cada componente, elevar ao quadrado e somar. Dá menos 10 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado também. Aqui vai dar um 100, aqui vai dar um 25, e aqui vai dar, no caso, um 100 de novo, que dá a raiz de 225. Então, no que é 15? Logo, 15 é a área do paralelogramo. Logo, a área do triângulo é só pegar esse valor aí e dividir por 2. Pega 15, divide por 2, vai dar 7,5 unidades de área.